Como é que o dinheiro sai do seu bolso durante uma obra? Não seria maravilhoso se você entendesse a dinâmica aí, ó, de como é que você vai gastando grana ao longo da construção? Nesse vídeo aqui, eu vou abrir para você um mapa desse desembolso para você já entender essa dinâmica de gastos. O que não pode acontecer é você entrar para uma construção só com um número de meta. Ah, eu vou gastar X, né? E você vê ali a sua conta corrente diminuir sem saber se isso está fazendo sentido ou não. Vem comigo, porque esse vídeo ele é bem interessante e eu vou mostrar para você como é que funciona isso, tá? Aqui na prática. Então olha lá, se a gente fosse estruturar um gráfico aqui, ó, de custos na construção, então vamos colocar aqui, é o seu dinheiro versus o prazo, né? Então vamos estabelecer aqui como é que funciona essa curva de gastos. Então, como é que vai ser? Ó? A gente começa a obra com um pico de gastos, assim, aqui, que é um pico alto, né? E a gente vai suavizando esse desembolso e depois, em algum momento, isso vira e a gente tem esse cenário aqui. Ou seja, você começa, né, com um gasto alto, depois dá uma suavizada e depois ali, na reta final de obra, esse negócio aí estoura para cima e fica difícil de controlar, tá? Então vamos falar sobre esse comportamento da construção e você vai, com esse vídeo, se preparar para tudo isso. A gente pode separar a obra aqui, ó, em 3 fases, tá bom? Essa fase aqui é a fase inicial, onde você tem um gasto elevado. Por que você tem um gasto elevado nessa fase inicial? Porque aqui você tem as fases mais caras da construção. Eu já falei em alguns vídeos que a gente divide, né, no meu método, o método que eu ensino os alunos, dos meus alunos lá no curso, a gente divide a obra em 24 fases. E aqui estão as mais caras, que é terraplenagem, tá? Não existe mais nada mais caro na sua obra do que remodelar o lote. Nesse comecinho você está desnivelando o seu lote. Ele é inclinado, você está botando ele num platô, ou você está aterrando. Você está fazendo aqui, ó, muros de arrimo. Isso aqui é a grana mais desproporcional da sua obra. É muito comum pessoas gastarem aqui com arrimos 5% do orçamento total, a depender de como seja ali o desnível do terreno. E eu tenho certeza que você não quer isso. Você não quer ficar gastando grana, né, com muro de arrimo, né? Você quer gastar grana com churrasqueira, com piscina, com coisa boa, não é? O muro de arrimo, inclusive, nem serve para valorizar a sua casa. A depender como você agride o terreno aqui e remodela o seu lote, você vai ter uma casa que você investiu muita grana nessa etapa aqui, né, de ajeitar o terreno, e no final a casa continua sendo uma casa de 300 metros, 4 suítes, 2 vagas na garagem, ou seja, a grana que você gastou aqui, ela não valoriza a sua casa, ela é só um custo de lote mesmo, né? Aqui nós temos também nesse pico inicial o início da estrutura, e, é claro, a fundação, né? Então, aqui, isso faz com que esse comecinho seja um pico de gastos muito agressivo, tá? E o normal é você gastar nesse comecinho de obra mais ou menos 35% da sua verba. Então, você tem aqui um gasto relevante num momento curto, beleza? Então, muito bem. No final do vídeo, eu vou explicar para você como você pode reduzir os efeitos desses gastos agressivos, tá? Aí nós entramos aqui num segundo momento da construção, aonde você tende a achar que os gastos, eles ficaram assim mais a menos, né? Aqui no meiozinho, você tem coisas mais baratas. Por quê? Aqui você tem tijolo, aqui você tem reboco, né? Quando eu falo tijolo, eu estou falando de alvenaria.
você tem reboco, você tem contrapiso, que são coisas muito mais baratas na construção, não é? Então, reboco, contrapiso, aqui você tem coisas nesse meiozinho, olha só que interessante. Aqui você inicia tarefas que só serão terminadas aqui na fase final. Só que toda vez que você tem isso, nesse meio você tem a parte barata da atividade. Então vamos pensar em instalação hidráulica. Aqui você tem tubos, que é barato. Aqui você tem torneiras na parte hidráulica, que é caro. Parte elétrica, aqui você tem mangueira e caixinha, que é essas caixinhas de tomada. Aqui você tem fiação. Então, ou seja, aqui começa barato, aqui termina caro. O que mais a gente pode dar exemplo? Vamos pensar em infraestrutura de piscina. Aqui você tem, né, as tubulações que são baratas, aqui você tem os equipamentos que são caros, né? Isso tudo faz com que esse meio de obra ele seja muito, né, mais tranquilo no desembolso do que a fase inicial. E aqui no meio é comum você gastar aí algo como 50%, aliás, como 15%, desculpa, 15% do seu orçamento. Fechou? Muito bem. A gente entra então na reta final de obra, que é essa parte aqui, tá? Então eu estou pensando em tamanhos aí, ó, de etapas, né, que são iguais no prazo. Se você está pensando em fazer uma obra aí de 12 meses, né, seriam 4 meses aqui, 4 meses aqui e 4 meses aqui. E nessa reta final, você tem aqui 50% do seu desembolso. Porque, como eu já disse, aqui entrou muita coisa cara. O que você tem mais aqui que encarece? Aqui você vai estar pagando esquadrias, aqui você vai estar pagando louças e metais, aqui você vai estar pagando iluminação, aqui você vai estar pagando marcenaria. Veja comigo aqui que essas coisas caras estão todas concentradas na reta final. Significa que você ficou tranquilão aqui no meio da obra, mas no final esse negócio começa a rampar e começa então a querer, né, roubar todo o seu dinheiro aqui no finalzinho da obra. Vamos lá, deixa eu mencionar com você quais são os riscos de cada etapa da construção. Então nós temos aqui 3 terços, né? Aqui nós temos a etapa 1 de 3, a etapa 2 de 3 e a etapa 3 de 3. Aqui no começo, o risco é o pico inicial sugar, né, toda a grana disponível. O que acontece? Não adianta você ter o dinheiro simplesmente suficiente para fazer aquelas etapas da obra ali que você está vivendo no momento. O dinheiro da sua construção, ele deve ser suficiente para você fazer adiantamentos. Porque veja aqui, ó, enquanto você está vivendo esse primeiro terço aqui em roxo, você tem que começar a comprar coisas que serão usadas aqui e serão usadas aqui. Olha só, se você vai instalar aqui equipamento de piscina, aqui lá no final, você já está pagando o contrato de piscina ao longo da obra. Significa que a sua grana não pode ser curta, senão você não consegue imprimir ritmo na construção. Porque você precisa dar start em contratos, pagar a entrada de alguns contratos, pagar parcelas. E se você aqui no comecinho foi sugado pelo pico inicial de gastos que aconteceu aqui, isso pode, né, isso pode eliminar o seu fôlego financeiro de forma a não te deixar livre para começar a adiantar outras partes da construção. Cuidado com o pico inicial de gastos, tá? Ele pode ser cruel, porque ele pode te condenar a uma obra lenta, uma obra que você não consegue adiantar nada, e obra lenta é uma obra muito mais cara, beleza? Como é que você
vigia de perto esse pico inicial de gastos? Bom, isso aqui você resolve com projeto bem feito, né? Então, o seu projeto é quem vai determinar se você gasta todo o seu dinheiro aqui nesse pico inicial. Então, o que eu já vi de pessoas lá no meu curso, né, revisando os projetos para gastar menos grana com arrimo, menos grana com terraplenagem, menos grana na fundação, e isso não é brincadeira. Você mexe alguns itens e você gasta muito menos grana nessa parte inicial. Inclusive, se você quiser fazer parte desse curso, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? É só você colocar seus dados lá, que quando abrir vagas eu chamo você. Perfeito? Muito bem. O risco aqui dessa segunda parte é o seguinte: à medida que você tem uma parte que ela é mais tranquila financeiramente, você tem aqui um momento de obra que ele tem menos peso orçamentário. Só que ele é um momento de obra que você está empolgado, porque finalmente você está vendo isso aqui acontecer, ó, a alvenaria. Finalmente você está vendo o tijolo levantando, e esse momento é mágico para a família, porque ela começa a ter noção de como são o tamanho dos ambientes em escala real. Você não está vendo mais no papel. Você consegue entrar no espaço onde vai ser sua sala, onde vai ser seu quarto. Você consegue ver um buraco de janela lá na parede e falar: caramba, essa é a vista que eu vou ter aqui dessa suíte. Então, você, além de começar a subir parede, olha só o que acontece. Começa a rebocar. Então parece que a obra está voando. Aqui parece que a obra está parada, né? Porque você está vendo fundação. Seu dinheiro está sendo gasto debaixo da terra. Te dá uma sensação que não está andando. Mas aqui é o contrário, dá a sensação que está voando. Só que olha só, financeiramente, isso aqui é muito mais relevante do que isso aqui. E em obra, a gente considera o quanto andou, não no físico, não no que é palpável fisicamente. A gente considera avanço de obra no financeiro. Então, uma coisa que ela é muito visual, ela é muito interessante, ela é incrível de você ver acontecendo, mas ela é barata, ela é uma etapa irrisória no custo. Quando isso é concluído, a obra não andou tanto, percebe? Porque o que a gente está considerando no andamento não é o físico, é o financeiro. Pelo menos é assim que você tem que encarar a sua obra se você for um pouco mais esperto do que a média das pessoas. Você considera o que andou aquilo que tem peso orçamentário. E aí, aqui no meio, a obra está muito legal de acompanhar, mas ela está evoluindo pouco financeiramente. Então, qual que é o risco aqui no meio? É você desequilibrar os pagamentos do empreiteiro. Perfeito? Os pagamentos da mão de obra. Vou colocar assim, ó, de mão de obra. Aqui é o momento onde você paga, você começa a descolar. Você está pagando mais do que a obra efetivamente andou. Perfeito? Então, aqui é muito arriscado e você tem que controlar de pertinho. Esse é o momento que o empreiteiro vai querer te pedir dinheiro, porque eles sentem isso. É o momento que você vai ser tentado a pagar mais, né? A molhar a mão ali da mão de obra mesmo, porque você acha que está evoluindo muito, mas não está. E se você paga muito aqui, olha só, você tem pela frente uma etapa muito pesada no orçamento. Então, se você pagar muita grana aqui, aqui vai faltar dinheiro para tocar essa parte, tá? Então, esse é o risco dessa fase 2. E aqui na fase 3, qual que é o maior risco? Aqui é onde as pessoas elas entram assim no momento que parece que a obra nunca vai acabar. Porque aqui o maior risco é um risco de fluxo. Porque até então, nessas duas primeiras fases de obra aqui, ó, daqui até aqui, você tem etapas que elas seguem mais ou menos uma após a outra, né? Então, primeiro você tem fundação, depois estrutura,
depois tijolo, depois reboco, ou seja, uma depois da outra. Aqui no finalzinho não existe isso. É tudo junto. Por que tudo junto? Porque as tarefas aqui do final, elas têm várias relações de interdependência. Significa que uma coisa depende da outra e você não termina nada sem finalizar a parte anterior. Então você precisa terminar junto forro de gesso, luminária no forro de gesso e pintura do forro de gesso. Se um desses três não comparece na obra, torna-se impossível finalizar os outros dois. Você termina junto porta, o rodapé do piso que ele arremata na porta e a pintura de parede que arremata no rodapé. Só que a pintura não pode entrar se você já não começou a porta. Olha só, que enrascada. Você precisa de todo mundo na obra. E aqui no finalzinho, temos um problema de fluxo, porque se você chega aqui com pouca grana, o que vai acontecer? Você só tem dinheiro para a porta. Aí você faz a porta. Mas a porta não consegue ser terminada, porque ela precisa de outras coisas acontecendo que você está sem dinheiro para as outras coisas. Então você fala, eu vou esquecer da porta e vou fazer essas outras coisas. Mas essas outras coisas precisam de iluminação e de pintura e da porta. Então você entra num momento de obra que você não consegue terminar. E esse finalzinho aqui, o justo é que, como eu disse, né, ele demore, aqui nós temos uma proporção de prazo de 1/3, aqui de outro terço, aqui, muitas vezes, ao invés de demorar um prazo assim, o prazo de obra aqui, ele vai assim, ele fica muito lá na frente, simplesmente por questões, né, de fôlego financeiro. Isso extrapola muito, né, porque você está sem grana para esse momento de tarefas simultâneas, tarefas interdependentes. Então, como é que você vai se proteger disso? Você só consegue se proteger disso se você tiver um mapeamento muito bem executado de quanto vai gastar em cada fase de obra. Não existe outro segredo ou um mistério do além que vai te ajudar. Não existe. Você vai precisar dominar quanto vai desembolsar em cada etapa de obra. Porque aí, ao longo da construção, se você tem isso mapeadinho, você já sabe o seguinte, aqui eu devo gastar, né, nessa fase inicial aqui, X mil para a fundação, X mil na estrutura, X mil aqui nos arrimos, X mil aqui em outra coisinha, aí aqui depois você vai falar, esse tanto é para alvenaria, esse tanto é para reboco, esse tanto é para contrapiso, etc, etc, etc. E aqui no final você vai ter também esse orçamento dividido nas etapas. Então você fatiou sua obra em etapas menores e você já reservou grana para cada coisa. Não tem outro jeito. Eu queria muito te falar um outro jeito, mas não tem. E aí, se você domina isso, você vai vivendo as etapas de obra e vai fazendo assim, isso aqui está terminado, check. Esse também. E aí você vai, ao longo da construção, você vai ticando as etapas que você já matou e vai conferindo o tempo todo se a grana reservada para as próximas etapas, ela está dentro ou está fora. É só assim que você consegue fazer uma obra com o desembolso orçamentário tranquilo, sem perder o sono. A pior coisa que você pode fazer numa obra é perder o sono, começar a entrar em crise de pânico, né? Por isso que eu recomendo muito que você faça o curso, tá? Cujo link tá aqui na descrição do vídeo. Lá eu te ajudo a mapear os gastos da sua obra aí, etapa por etapa, tá? O que você achou desse vídeo? É um vídeo mais técnico, né? É um vídeo aqui mostrando gráfico. Eu não sei se você gosta desse tipo de conteúdo, me fala aqui nos comentários se isso é interessante. É um assunto mais inteligente, eu tô te chamando, cara, para pensar além da média das pessoas. Então fique atento, porque esse tipo de conteúdo ele te ajuda muito mais do que só ficar, por exemplo, vendo referência de acabamento, vendo coisa legal. Faz parte também, mas eu acho que esse aqui,
é um nutriente mais pesado aí para você que vai construir. O que você acha disso? Me fala aqui nos comentários, tá? Nesse vídeo eu te provoquei a você pensar coisas que você não tinha pensado e tô desenhando para você essa parada aqui. E aí é o seguinte, eu tô aqui 2 vezes por semana trazendo vídeos interessantes para você que vai construir. São vídeos que te economizam pelo menos R$1.000 por vídeo, então faz todo sentido você maratonar esse canal aqui, se inscrever para não perder nada. Cada momento que você passa aqui nesse canal é uma grana a mais que você está preservando na sua conta, tá? Hoje a gente viu aqui sobre desembolso, mas eu quero te levar a pensar também sobre esse outro vídeo aqui que te explica como construir uma casa com a mínima grana possível. Confere lá que vai te ajudar bastante.